Fala galera, Tio Toby na área aí com o nosso quarto vídeo da playlist, seguindo aí o assunto Guerra Fria. Nesse vídeo vamos ver a corrida armamentista, a corrida espacial, o papel da propaganda e a questão dos esportes. Você vai entender tudinho? Vambora! Eu costumo dizer que as bombas atômicas foram as principais responsáveis pela paz durante a Guerra Fria. Ou seja, se elas não existissem, eu tenho certeza que a Guerra Fria teria tido outro nome, que seria o de Terceira Guerra Mundial, ou o Apocalipse. Lembra-se da frase que eu disse lá no vídeo passado? Guerra improvável, paz impossível? Isso significa que existiam fortes tensões políticas e militares entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso, a paz era impossível entre eles. No entanto, uma guerra não poderia acontecer porque ela seria nuclear, onde tanto Estados Unidos quanto União Soviética seriam destruídos e levariam toda a humanidade com eles. Por isso, uma guerra era improvável. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética detinham na época uma quantidade de armas nucleares suficientes para destruir todo o planeta, ou seja, seria o fim da espécie humana. Isso significa que essa guerra não teria vencedores, não importando o tamanho do arsenal da União Soviética ou dos Estados Unidos. Por isso, essas armas eram construídas e testadas, mais com o intuito de demonstração de poder do que de fato para serem utilizadas, numa espécie de propaganda do demônio. As pesquisas e o desenvolvimento de armas cada vez mais modernas e poderosas ficou conhecido como a corrida armamentista. Essa corrida criou o que ficou conhecido como MAD, ou MAD, ou MADE. Bom, eu falo português, então você fala aí da maneira que você achar melhor. Essa sigla significa destruição mútua assegurada. No caso de uma guerra, tanto Estados Unidos quanto União Soviética seriam destruídos e ia todo mundo pro buraco. Então, para que entrar em uma guerra que você não tem como vencer? Por isso, daquela frase que eu usei lá no outro vídeo. Embora essa corrida desenvolvesse principalmente armas, grandes inovações tecnológicas foram criadas nesse período que hoje são utilizados por você e por mim no nosso dia a dia, como micro-ondas, a comunicação via satélite e a nossa internet. Então, se você está assistindo essa videoaula agora, nesse instante, é graças às tecnologias da Guerra Fria. Por falar em corrida, uma das mais interessantes foi a corrida espacial. Essa corrida tinha como finalidade demonstrar a superioridade tecnológica dos países. O desenvolvimento da tecnologia espacial, no entanto, não teve início nos Estados Unidos ou na União Soviética. Tanto o programa espacial norte-americano quanto o soviético tiveram sua gênese lá nas pesquisas da Alemanha nazista, com os famosos foguetes V2, que foram criados pelo cientista alemão Wernher von Braun, que após a guerra passou a trabalhar para os Estados Unidos e, acredite, foi um dos fundadores da NASA. Conquistar o espaço virou uma obsessão tanto dos americanos quanto dos soviéticos, que passaram a investir grandes quantidades de recursos nesse empreendimento. Inicialmente, a União Soviética largou na frente e estava dando uma surra nos Estados Unidos. Foram grandes feitos da União Soviética nesse período: o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957, o envio do primeiro ser vivo terrestre ao espaço, a cadelinha Laika, também em 1957, e a maior de todas as conquistas, o primeiro homem em órbita, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 1951. Aliás, é dele a famosa frase, abre aspas, a Terra é azul. Vendo que estava ficando para trás, os Estados Unidos trataram de reagir. E foi aí que o presidente norte-americano John Kennedy fez um pronunciamento à nação e disse que até o final daquela década, os Estados Unidos levariam um americano até a Lua e o trariam de volta em segurança. Essa promessa tornou-se realidade no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. É dele a famosa frase, abre aspas, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Embora pacífica, a corrida espacial gerou grandes benefícios para a corrida armamentista, pois os poderosos foguetes utilizados para irem ao espaço passaram a ser utilizados como meio de transporte para as ogivas nucleares. Sendo assim, foram criados os perigosos mísseis intercontinentais. Outra disputa que marcou o mundo durante o período da Guerra Fria foram as disputas no âmbito esportivo, principalmente nas Olimpíadas. Estados Unidos e União Soviética
disputavam medalha a medalha para provarem que eram superiores um ao outro. Por conta dessa rivalidade, casos de doping tornaram-se algo muito comum entre os atletas, principalmente no caso dos soviéticos, onde o próprio governo passou a incentivar tal prática para obter vantagens sobre os americanos. Dois momentos marcantes dessa rivalidade foram os boicotes às Olimpíadas. Em 1980, as Olimpíadas foram realizadas em Moscou, capital da União Soviética. Os Estados Unidos resolveram boicotar a competição, não enviando atletas. Sendo assim, os soviéticos dominaram o quadro de medalhas naquele ano. Mas em 1984 foi a vez da União Soviética dar o troco nas Olimpíadas de Los Angeles, boicotando a competição, também não enviando atletas. Outro importante fato da Guerra Fria foi o uso da propaganda. Mas com relação a isso, nada pode superar a indústria do entretenimento dos Estados Unidos. Cinema, quadrinhos, games, todos foram usados para enaltecer os Estados Unidos, seu povo e sua ideologia, assim como ridicularizar e demonstrar a inferioridade dos soviéticos. Podemos citar como exemplos as propagandas os filmes do ator e diretor Sylvester Stallone, como o Rambo 2, que se passa no Vietnã, e o Rambo 3, que se passa no Afeganistão. Mas sem dúvida nenhuma, o filme mais emblemático foi Rocky IV, aliás, um dos meus filmes preferidos, onde o baixinho Rocky, contra todas as expectativas e após apanhar muito, vence o Homem-Máquina, o gigante lutador da União Soviética, Ivan Drago. Nos quadrinhos, a Guerra Fria foi um excelente pano de fundo para o surgimento de muitos heróis americanos, como o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, o Homem-Aranha, os X-Men e principalmente o Homem de Ferro. O gênio dos quadrinhos, Stan Lee, infelizmente falecido aí no ano passado, disse em uma entrevista que a Guerra Fria foi uma espécie de varinha mágica para os super-heróis, porque não era mais necessário criar uma história fantasiosa com alienígenas vindo do espaço e se tornando super-heróis, como é o caso, por exemplo, do Superman. Agora, bastava dizer que houve uma exposição à radioatividade ou um acidente numa usina nuclear e a pessoa ganhava superpoderes, tornando-se aí um super-herói. Bom, então é isso, o nosso quarto vídeo aí da playlist. Mantendo o padrão, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, se possível dá o seu like, deixe um comentário se você quiser. Ó, não deixe de assistir aí o próximo vídeo que já está chegando. Um grande abraço, beijo.